Essa aula é uma aula especial que nós vamos falar exatamente sobre a questão do livro 1808, né, de autoria do Laurentino Gomes, porque ele faz uma abordagem muito humorística, muito interessante, sobre a viagem da família real para o Brasil em decorrência do bloqueio continental ocorrido exatamente na Europa, né, em 1807, né? Quer dizer, alguns meses, ou provavelmente um ano, antes, né, da decisão do governo, ou seja, da Corte Imperial, se transferir para o Brasil. Eu estou falando isso, né, lembrando exatamente da perplexidade com que o nosso querido aluno Igor, né, se manifesta na aula presencial que tivemos, quando nós falamos exatamente que a história da imprensa no Brasil, ele passa necessariamente pelo bloqueio continental, né, na Europa, né, no século XIX, em função de toda a sanha de conquista, né, do imperador Napoleão Bonaparte, né? Então, é evidente que a gente abre uma perspectiva para a gente compreender como é que essas coisas realmente aconteceram, né? Outras coisas também que interessantes, né, são as que dizem respeito que a história da imprensa no Brasil, ela faz parte do contexto da história do Brasil, né? Quer dizer, a história do Brasil, pelo ponto de vista dos historiadores, e aqui nós usamos exatamente a figura do escritor Nelson Werneck Sodré, usamos também, né, a figura do Herbolato e, sobretudo, né, Zé Marco de Mello, quando fala exatamente sobre os grandes personagens que fizeram a história da imprensa no Brasil, né, principalmente a partir do Hipólito Zé da Costa. Enfim, é só para a gente compreender, então, que a família real no Brasil, ela ocorre no início do século XIX. Napoleão Bonaparte, o imperador da França, ele queria conquistar a Europa, mas não conseguiu vencer, né, a marinha inglesa. Para enfrentar a Inglaterra, Napoleão proibiu que os países europeus comercializassem com os ingleses. Foi aquilo que nós, né, já admitimos, né, que foi sobre o bloqueio continental. Então, para a Corte de Lisboa, que era aliada da Inglaterra, né, se colocou a seguinte situação: permanecer em Portugal e sucumbir ao domínio napoleônico. Quer dizer, a família real tinha exatamente diante de si essa grande questão. Ou retirar-se para o Brasil. Eram duas pontas. Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, chamado Dom João VI. Por quê? Porque a rainha, né, era Dona Maria I. Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI. Como Portugal era um antigo aliado da Inglaterra, Dom João ficou numa situação muito difícil, né? Se fizesse o que Napoleão queria, os ingleses invadiriam o Brasil, pois estavam muito interessados no comércio brasileiro. Se não fizesse, os franceses invadiriam Portugal. Veja só, né? Que situação anômala. A situação que Dom João encontrou com a ajuda dos aliados ingleses foi, então, a se transferir a corte portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1807, Dom João, com toda a sua família e sua corte, partiram para o Brasil sob a escolta da esquadra inglesa. Segundo Laurentino Gomes, 15 mil pessoas vieram para o Brasil em 14 navios, trazendo suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte. O príncipe regente desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Ainda em Salvador, Dom João abriu os portos do Brasil aos países amigos, permitindo que navios estrangeiros comercializassem livremente nos portos brasileiros. Ora, se havia um bloqueio continental da Europa, nada mais lógico seria exatamente que ao largo do Atlântico se abrisse exatamente os portos brasileiros às nações. Então, as negociações que não eram feitas na Europa, né, por conta do bloqueio continental, elas eram feitas tranquilamente, né, nos portos brasileiros. Então, essa medida foi considerada pelos pelos historiadores, principalmente Nelson Werneck Sodré, como de grande importância para a economia brasileira, né? Aí em Salvador, a comitiva partiu para o Rio de Janeiro, desculpa,
partiu para o Rio de Janeiro, onde chegou em 8 de março de 1808. O Rio de Janeiro tornou-se a sede da corte portuguesa. A chegada da família real ao Brasil foi marcada por novos tempos para a decantada e antiga colônia, né? E alguns benefícios a família real realmente propiciou, né, exatamente no Brasil. O que aconteceu exatamente? A economia portuguesa há muito se encontrava subordinada à inglesa. Daí a relutância de Portugal em aderir condicionalmente ao bloqueio. Napoleão resolveu ordenar a invasão. Sem chance de resistir ao ataque, antes dos acontecimentos, a família real se transfere para o Brasil sob a proteção inglesa. Começou então no Brasil o processo que iria desembocar finalmente na sua emancipação política alguns anos mais tarde, né? Então vocês imaginem que da vinda da família real para o Brasil em 1808 até 1822, poucos anos foram realmente decorridos, né? Além de se compreender que a família real portuguesa constrói exatamente da colônia, né, um lugar altamente importante para ser a sede, né, a sede da corte portuguesa. Além das mudanças comerciais chegadas da família real no Brasil, também causou um rebuliço muito grande, cultural e educacional. Nessa época foram criadas as escolas como a Academia Real Militar, a Academia da Marinha, a Escola de Comércio, a Escola Real Ciência, Artes e Ofícios, a Academia de Belas Artes e 2 colégios de Medicina e Cirurgia, um no Rio de Janeiro, né, e o outro em Salvador. Foram fundados o Museu Nacional, o Observatório Astronômico e a Biblioteca Real, cujo acervo era composto por muitos livros e documentos trazidos de Portugal. Também foi inaugurado o Real Teatro de São João e o Jardim Botânico. Quer dizer, uma atitude muito importante de Dom João foi a criação da imprensa régia. Ele editou obras de vários escritores e traduções de obras científicas. Foi um período considerado de grande progresso e desenvolvimento, né? Então, sobre a questão da imprensa régia, nós podemos compreender que assim como o primeiro número da Gazeta do Rio de Janeiro, né, ocorre exatamente em 1808, sob a tutela, né, do Frei Tibúcio, que era exatamente o primeiro grande, né, editor de jornal no Brasil. Ele veio de Portugal justamente para tratar dessas questões. Então, o fácil de imaginar, né, que já em 1815, né, a 17 de dezembro de 1815, o Brasil foi levado a Reino Unido de Portugal e Algarves, e as capitanias hereditárias passaram em 1821 a serem chamadas de províncias. Ora, isso foi não se acrescentou uma coisa muito importante. Por quê? Porque já, né, de 1808 até 1815, né, vocês imaginam quantos poucos anos foram, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso era uma coisa interessante, quer dizer, em 1815 deixa de existir exatamente a questão, né, pertinente à questão colonial. Outra questão que a gente podia colocar, né, que seria exatamente o seguinte: depois da família real, 2 medidas de Dom João deram um rápido impulso à economia brasileira. Não só a abertura dos portos e a permissão de montar indústrias que haviam sido prometidas por Portugal anteriormente, porque da colônia nada poderia prosperar. Abriram-se fábricas, manufatura de tecidos, começaram a surgir, mas não progrediram por causa da concorrência dos tecidos ingleses. Mas bom resultado teve, porém, a produção de ferro com a criação da usina de Ipanema e nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, né? Outra questão também, né, nós tivemos, então, a questão da construção de estrada, melhoria para os portos, promoção da imigração de colonos europeus, enfim, uma série de questões, né, que se voltaram, então, essas questões voltaram para consolidar no Brasil a questão do chamado Reino Unido, né? Outra questão também que a gente poderia admitir, que é que o próprio Banco do Brasil, né, que foi fundado em 12 de outubro de 1808, para servir de instrumento financeiro do Tesouro Real, embora a sua finalidade declarada fosse atuar como instituição creditícia dos setores produtivos, quer dizer, financiar o comércio, a indústria, a agricultura, né, e, enfim, né, toda a sua atividade
comercial interessante. E a impressão régia, né? Apesar do progresso que havia com a vinda da família real, a administração de Dom João VI não melhorou a vida dos colonos. A corte gastava muito, foram criados cargos inúteis para empregar fidalgos portugueses e o governo começou a chamada cobrança de impostos. E a imprensa do Brasil, ela surge com a chegada exatamente da família real. Por quê? Porque antes era proibido qualquer tipo de atividade da imprensa, fosse a publicação de jornais, livros ou panfletos. Essa era uma peculiaridade da América Portuguesa, porque nas demais colônias europeias, no continente, a imprensa sempre se fez presente desde o século XVI. Né? Quer dizer, o Brasil foi a última, né? O último país, né? A última colônia, né? Eu diria, a possuir a sua imprensa, justamente porque o pacto colonial estava vigente. Né? As tipografias que já existiam no Brasil desde o século XVIII somente serviam para imprimir folhetins pedagógicos com ordens da corte, como foi o caso da chamada primeira tipografia em Campos, segundo o livro de Múcio da Paixão, né? História Literária de Campos dos Goytacazes, Movimento Literário de Campos dos Goytacazes, tá? Que ele diz o seguinte, como foi a primeira tipografia de Campos encomendada na Europa pelos fazendeiros Manuel Pinto Neto da Cruz, o barão de Muriaé, e Gregório Francisco de Miranda, barão de Abadia. Para que isso? Para ensinar francês às suas filhas. Né? Quer dizer, a tipografia era importante para reproduzir o material para que as suas filhas pudessem aprender o francês, né? Que era exatamente o idioma importante naquela época no Reino Unido do Brasil. E foi justamente essa tipografia que imprimiu o primeiro jornal campista em 1830, o chamado Correio Constitucional Campista, segundo registra, né, o movimento literário, que é uma obra datada de 1924. E aí ele coloca, a imprensa brasileira dessa forma nasceu oficialmente no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1808, com a criação da impressão régia, hoje chamada Imprensa Nacional, pelo príncipe regente Dom João. Né? Então, eis aí um motivo pelo qual nós podemos entender que as guerras napoleônicas fizeram com que a família real viesse para o Brasil e que eles trouxessem exatamente as máquinas que propiciaram exatamente o quê? A edição de jornais, né, então, no Reino Unido, que passou a ser exatamente a partir de 1815. A Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado em território nacional, começa a circular em 10 de setembro de 1808, impresso em máquinas trazidas da Inglaterra. Órgão oficial do governo português, evidentemente, o jornal só publicava notícias favoráveis ao governo, lógico, né? Que era o jornal que nós vamos chamar hoje de chapa branca. Porém, no mesmo ano, pouco antes, o exilado Hipólito José da Costa lançava de Londres o Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, ainda que fora do Brasil. Né? O primeiro número do Correio Brasiliense é de 1º de junho de 1808, mas a edição só chega ao Rio de Janeiro em outubro, quer dizer, um mês depois que a Gazeta do Rio de Janeiro já tinha sido editada e lançada, né, lançada para os leitores, ou seja, para as pessoas que sabiam ler, né, no Rio de Janeiro. Né? Aquilo que vão chamar, que teve uma repercussão muito grande com o Correio Brasiliense junto às classes mais esclarecidas, sendo proibido, né, é apreendido pelo governo alguns números, mas a distribuição era muito bem feita, até porque, né, o governo não tinha exatamente um mecanismo capaz de proibir que essas edições foram feitas até então no Rio de Janeiro. Então, até 1820, apenas a Gazeta e revistas impressas na própria imprensa régia tinham licença para circular, enquanto o jornal oficial relatava o estado de saúde de todos os príncipes da Europa, natalícios, né, poemas, elogios à família reinante, e a do exilado, né, do Hipólito José da Costa, embora, diferentemente de que muitos divulga, não pregasse a independência do Brasil e tivesse um posicionamento político, às vezes, conservador. Né? O que Nelson Venex Sodré acha que isso realmente foi uma estratégia, né, editorial para fazer, para quê? Para que o jornal pudesse atacar os defeitos da administração do Brasil, né, nas palavras do seu próprio criador, né, que e admitia ter
caráter doutrinário muito mais do que informativo. Então, tudo que se publicava na imprensa régia, o Rio de Janeiro, não possuía nenhuma outra tipografia até 1821. Era submetido a uma comissão formada por 3 pessoas, vejam, 3 pessoas, destinadas a fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons costumes. Pode-se entender, né, que a própria imprensa surge no Brasil sob forte censura do Estado. Né? A proibição à imprensa chegaram inclusive a destruir máquinas tipográficas, e a censura prévia, estabelecida até mesmo antes de sair a primeira edição da Gazeta, encontravam justificativo no fato de que a regra geral da imprensa de então não era o que se conhece hoje como noticiário, e sim como doutrinário, capaz de pesar na opinião pública, como pretendia o Correio Brasiliense a difundir suas ideias entre os formadores de opinião, propaganda ideológica. Afinal, né? Enfim, é só para a gente compreender que nessa introdução que nós fizemos, né, nós podemos encontrar alguma coisa muito mais gratificante, muito mais interessante, no livro 1808, do Laurentino Gomes, né, que ele fala exatamente no preâmbulo do livro, ou seja, como subtítulo de 1808, como que uma rainha louca, referindo-se a Dona Maria I, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão Bonaparte e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Né? Eu recebi a informação de que o livro não está disponível em PDF nas redes sociais. Então eu peguei o livro e fizemos exatamente da página 19 a 35, onde nós temos exatamente o primeiro capítulo do livro, que é A Fuga. E já enviamos exatamente para o e-mail do primeiro e do quinto períodos, no sentido que eles possam, se apropriando desse momento, eles têm uma visão bastante clara de como que esses jornais, como que a impressão régia chega ao Brasil e como esses jornais começam a ser exatamente publicados. Né? Depois a gente volta exatamente a compreender como que esses jornais progrediram, apesar de toda a censura imposta, mas tendo exatamente a perspectiva, né, de que os jornais eram feitos por jornalistas muito bem ideologicamente formados e que tinham exatamente, no fundo, a ideia de fazer com que, né, o Reino Unido se transformasse exatamente de quê? Se libertasse exatamente de Portugal, como ocorre exatamente a 7 de setembro de 1822, mas essa é uma outra história. Enviando, né, em PDF, né, os capítulos das páginas 19 a 35, eu estou exatamente propondo, né, que os queridos alunos do primeiro e do quinto períodos, eles possam exatamente ler, né, esse quinto período, que são poucas páginas, e que possam ter uma ideia do que ocorreu naquela época. E pode fazer um trabalho paralelo a esse trabalho, faz um fichamento disso, né, e coloca a opinião de vocês sobre essa história. Será que isso ocorreu exatamente dessa forma com que o Laurentino Gomes, autor de 1808, fala? Né? Ou nós temos outras vertentes, como as ideias, né, pontificadas por Herbolato, por Nelson Werneck Sodré, ou outros autores, né? Inclusive, né, as ideias propostas, né, nos livros sobre a história dos personagens que fizeram a história da imprensa brasileira, do José Marques de Mello. Né? Então, esse material, eu gostaria que vocês mandassem esse material para o meu e-mail pessoal, no sentido que eu pudesse exatamente o seguinte, apresentar, né, esse trabalho, justificar a ideia que vocês estão tendo sobre esses assuntos, né, elogiar exatamente o envio dos trabalhos que algumas pessoas já fizeram, inclusive o Freitas, o poeta Lucas, enfim, né, entender que essas questões são importantes nesse momento de coronavírus, de recolhimento, de quarentenas, mas que nós não podemos perder a dimensão do estudo que nós estamos realizando. Né? Eu vou fazer exatamente, eu estou examinando essas questões
temas que estão chegando ao meu conhecimento, estou lendo e estou fazendo uma avaliação de cada trabalho que estão sendo recolhidos. Estou imprimindo esses trabalhos, né, aqui no meu laboratório e fazendo com que eu possa dar a cada trabalho que chegue às minhas mãos 2 pontos para a prova a 1. Né? Eu gostaria que, espero que esse momento, né, que nós estamos vivendo de dificuldade, ele seja imediatamente vencido e que a gente possa novamente estar frente a frente, porque nada melhor, né, para uma aula de história do que, né, o professor diante dos seus alunos, discutindo com eles, ouvindo exatamente a participação, né, e a ideia que vocês têm sobre essa questão da historicidade. Né? Então, por hoje é só, né, e eu espero que vocês fiquem em paz e que vocês possam corresponder à expectativa que nós, né, do curso de jornalismo, estamos exatamente esperando de cada um de vocês. Né? Boa noite.